Olá, meu nome é Bruno Moreira de Oliveira e este podcast é um projeto do componente curricular Ação e Mediação Cultural através das Artes, do professor Tigana Santana, do curso de graduação Bacharelado Interdisciplinar em Artes da Universidade Federal da Bahia. Neste programa, vamos falar sobre políticas públicas de cultura, a importância da gestão pública no fomento da cultura no estado da Bahia, suas conquistas e seus desafios até aqui, bem como a tentativa de indicar caminhos de melhoria numa área tão negligenciada e devastada pelo poder público nos últimos anos. Nossos convidados para responder algumas perguntas são a professora Arani Santana, atual secretária de Cultura do Estado da Bahia, e a professora Isabela Silveira, que é gestora cultural. Começando por Arani Santana, secretária de Cultura do Estado da Bahia, ela é especialista em língua e cultura quigongo e em história da África. Participou da história da fundação do Ilhéaê, o movimento negro mais antigo do Brasil e onde permaneceu diretora durante muitos anos. Possui um longo histórico de militância e participação política. Estudou também na Escola de Teatro da UFBA e é atriz de teatro e cinema. A cultura pode ser vista por vários ângulos, pois é um conceito amplo e que abrange diversos significados. Tratando-se da cultura como política pública, podemos afirmar que nos dias atuais ela é efetiva e inserida na perspectiva cidadã? O Estado tem cumprido o seu papel de estabelecer mecanismos de preservação e incentivo cultural? A política pública de cultura no estado da Bahia, ela é concreta e traz entre suas diretrizes a dimensão cidadã, a fim de garantir os direitos culturais à identidade, à diversidade, ao acesso aos meios de produção, difusão e fruição dos bens e serviços de cultura, a participação na gestão pública, o reconhecimento da autoria, a livre expressão e a salvaguarda do patrimônio e da memória cultural. Bom, é preciso reconhecer e registrar o desafio de implementar políticas públicas para a cultura num estado com dimensões continentais como é a Bahia, com 27 territórios de identidade, realidades geográficas e espaciais, administrativas, sociais e históricas complexas e diversas. É aceitar o desafio de colocar a cultura na centralidade das políticas públicas, numa Bahia de 417 municípios, numa Bahia de Sertão e Mata Atlântica, do São Francisco e da Bahia de Todos os Santos, de Canudos, da Chapada Diamantina, do Carnaval e das vaquejadas, das romarias e procissões, de Anísio Teixeira, de Milton Santos, de Jorge Amado e Caymmi, dos Novos Baianos, de Lázaro Ramos, Moa do Catendê, Mãe Menininha do Gantuá, Maria Neném, de Jonatas Conceição, das Filarmônicas, do hip hop, do acarajé, da maniçoba, do cortado de palma, do feijão de corda, do beiju de farinha, do bode assado e da tilápia. Parece tanto, mas é uma fração do que é a Bahia ou do ser baiano. O estado da Bahia, gente, tem evitado os esforços contínuos para cumprir o seu papel. As formas destinadas para a preservação e incentivo cultural são inúmeras e não se esgotam. Sabe por quê? Porque a cultura é muito dinâmica. Temos em funcionamento mecanismos de fomento e financiamento para pessoas físicas, pessoas jurídicas, grupos e coletivos, processos seletivos direcionados aos públicos LGBTQIA+, culturas periféricas, culturas rurais, história e memória para projetos de pequeno porte, festas,
ritos e celebrações, além das linguagens artísticas. Vale lembrar que a cultura, de forma institucionalizada, ela é ainda bastante jovem. Em 2004, foi elaborado um documento chamado Agenda 21 da Cultura, visando o comprometimento dos governos locais no que diz respeito ao desenvolvimento cultural e assim formular políticas públicas de cultura. O foco da Agenda 21 é a descentralização de tais políticas e de seus recursos. Efetivamente, o governo federal tem cumprido as recomendações constadas no referido documento? A Agenda 21 é uma conquista a ser celebrada pela comunidade artística e cultural. A Secult Bahia tem se esforçado para fortalecer o papel das cidades e dos governos locais enquanto instâncias de elaboração e efetivação de políticas com os cidadãos e para os cidadãos, sobretudo fortalecendo a implementação dos sistemas municipais de cultura, constituindo conselhos de cultura, desenvolvendo seus planos de cultura e criando seus fundos para a cultura. Nós temos impulsionado o desenvolvimento socioeconômico pelo viés cultural no Estado. E isso, gente, significa fomentar o desenvolvimento humano, os processos e os elementos culturais, tais como a memória, a criatividade, a diversidade e o conhecimento, como preza a Agenda 21. Em âmbito nacional, a Constituição de 1988 afirma: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Desse modo, todo cidadão brasileiro deve ter direito à cultura. Aproximadamente 30 anos após esse artigo ser inserido na Constituição, a cultura está disponível para quem? Será para aqueles com baixos recursos financeiros? Ou para cidades do interior fora dos grandes eixos da produção cultural? E os portadores de deficiência? Eles conseguem visitar teatros, museus e centros históricos sem estrutura adaptada? Todas as formas culturais possuem seu espaço? Bem, a nossa gestão tem se comprometido com o povo baiano em suas diversas identidades e especificidades culturais. Recentemente, temos como caso de sucesso, ou case de sucesso, na implementação da Lei Aldir Blanc, especificamente o edital Cultura na Palma da Mão, que apoiou microprojetos e, desde a sua formação, considerou os critérios da territorialização da cultura. Assim, cada proposta concorria com seus próprios territórios. Além disso, esse edital trouxe novas categorias para o cenário cultural, como apoio às culturas rurais, apoio às culturas periféricas, culturas LGBTQIA+, memória e tradição, bandas, fanfarras e quadrilhas. E entre os critérios indutores estabelecidos por nós, potencializou-se a pontuação para portadores de deficiências e projetos com acessibilidade nos produtos e serviços culturais. O momento de crise causada pela pandemia de Covid-19 fez com que o setor cultural fosse um dos mais afetados, propiciando que fosse um dos primeiros a se tornar vítima e um dos últimos a sair. Aliás, ele ainda está se recuperando. Que alternativas estão sendo planejadas a fim de retomar os rumos para a cultura? Existem linhas de crédito para ajudar o setor de eventos a se reerguer? Bom, de fato, todos nós fomos surpreendidos no ano de 2020 por um cenário inimaginável, no qual os teatros e espaços culturais estariam de portas fechadas, os artistas impedidos de ouvir os aplausos, livros permanecendo nas estantes das bibliotecas, os museus confinando
entre suas paredes a história presente em seus acervos. Esta realidade desoladora, como é de conhecimento geral, foi provocada por uma pandemia a qual o Brasil não passou invicto, a do novo coronavírus. Ainda com essa realidade, fora do normal, testemunhamos os artistas e fazedores de cultura de todo o Brasil reafirmarem a sua capacidade de articulação, gerando um movimento que, aliado a gestores e parlamentares e órgãos públicos de cultura, teve como conquista a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que estabeleceu ações emergenciais para atender aos trabalhadores do setor cultural. Estive, enquanto secretária e artista, na linha de frente, junto aos demais agentes da classe cultural, num estado permanente de Conferência Nacional de Cultura, participando de debates, fóruns e reuniões em prol das medidas de emergência aos trabalhadores do setor. Bem, com a aprovação da Lei Aldir Blanc, isto culminou na criação do Programa Aldir Blanc Bahia, responsável pelo gerenciamento e aplicação dos recursos federais aqui no estado. Fomos responsáveis pela execução de mais de 114 milhões de reais. É muito dinheiro. Esses recursos atingiram 2.396 trabalhadores culturais com renda emergencial e 2.554 propostas culturais de todos os 27 territórios do estado da Bahia. Estima-se que as propostas apoiadas alcançaram mais de 350 mil pessoas. Em função da especificidade da pandemia da Covid-19, foram adotados procedimentos processuais simplificados que possibilitaram que a execução da Lei Aldir Blanc do Estado da Bahia alcançasse os seguintes resultados: maior descentralização e territorialização dos recursos da Lei Aldir Blanc, alcançando a maioria dos municípios e todos os territórios de identidade. Capilaridade de proponentes premiados, atingida junto aos municípios do estado da Bahia. Simplificação de processo seletivo, reduzindo a burocratização dos procedimentos administrativos. Diminuição de processos de reparação de dano de contas, se comparados a outros tipos de fomento. Geração de renda, ocupação para profissionais da cultura, criação de novos produtos artísticos e acesso a novas experiências culturais. Construção de materiais para a salvaguarda de bens imateriais reconhecidos pelo Estado da Bahia e criação de linhas de apoio inéditas para as culturas rurais e periféricas. Então, os resquícios da pandemia para o setor cultural permanecem, No entanto, já estamos vivendo um outro momento e com novas possibilidades de criação, de fruição e consumo no âmbito da cultura. É muito comum no setor cultural uma certa partidarização, o que faz com que a cultura seja lida assim por parte da sociedade. Como tornar a cultura algo além de determinado candidato ou gestor, algo independente de partidos ou de quem esteja sentado no cargo de prefeito, governador ou presidente do Brasil? A cultura, como vocês já disseram anteriormente, é um direito garantido na Constituição Federal Brasileira de 1988. Cabe ao gestor conhecer suas atribuições e responsabilidades na administração pública e respeitar o pacto federativo. Como avalia o governo Bolsonaro na gestão da cultura? Bem, o Brasil viveu um grande desmonte
no âmbito da política cultural com o governo Bolsonaro. A não continuidade do pactuado no Plano Nacional de Cultura gerou diversos desafios para os estados e municípios. A desarticulação da política nacional de cultura, capitaneada por um órgão federal, fez com que outros arranjos possibilitassem que o campo da cultura se mantivesse ativo e altivo. Por exemplo, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura, e aqui ressalto as contribuições dos dirigentes de cultura do Nordeste, presidido pela Bahia, desempenharam um papel fundamental para minimizar os impactos da pandemia e do desgoverno em todo o país. É preciso construir um novo governo que mantenha as conquistas alcançadas no campo da cultura e que amplie o olhar para as possibilidades que ela apresenta. Valorizar a cultura torna o país melhor? Sem dúvida nenhuma. Cultura é alimento de um povo. Precisa ser nutrida. É o que gera a criatividade, a alegria, a euforia e entusiasmo. A cultura é, portanto, a boa alimentação que fortalece o seu povo e constrói as suas identidades. Ela possibilita o pensar, a experimentação e a produção do conhecimento. Ela dá sentido à vida. Ela permite que nos conectemos com nossas origens, fortalecendo a identidade, conhecendo de onde viemos e traçando o rumo de para onde iremos coletivamente. Um país só cresce e se desenvolve se a cultura for a sua principal energia. Como, englobando a Bahia, as políticas de cultura chegam às pessoas nos interiores baianos? O que pode ser feito para melhorar esse quadro? A Secult tem como característica de sua formação a política de territorialização da cultura e, com ela, a descentralização dos recursos. Temos, durante a nossa gestão, dialogado diretamente com a sociedade civil e com gestores municipais de cultura. Essa realidade tem modificado o cenário baiano e construído um novo lugar para a cultura no estado da Bahia. As políticas públicas na Bahia chegam ao interior mais fortemente sob a perspectiva dos territórios de identidade. De um modo geral, os instrumentos e mecanismos de gestão são pensados considerando a diversidade. O campo da cultura vem passando por um relevante processo de organização e institucionalização, principalmente a partir de 2003. Os instrumentos de gestão, as legislações, o pensar e os fazeres vêm amadurecendo, a fim de que as políticas culturais sejam implementadas com redes de cooperação e de diálogo fortalecidas, com arranjos institucionais, com efetiva participação da sociedade civil e do controle social. Professora, esteja à vontade para fazer o comentário que desejar sobre o tema. Bem, seguimos nós percorrendo um caminho para as políticas culturais brasileiras e baianas. Agora já somos muitos, temos instrumentos legais, conquistas políticas, movimentos constituídos e mãos acirradas para lutar em prol da cultura. Os desafios continuarão para o campo que sempre foi frágil institucionalmente
e sentiu o impacto das instabilidades. Mas estamos em um outro momento na história. A cultura ocupa lugar central na agenda do desenvolvimento socioeconômico, tem ocupado diversas agendas políticas e assumido seu lugar transversal no mundo contemporâneo. Novas conquistas estão chegando. Se aproximam as implementações das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Vocês precisam estar a par desses assuntos e participar ativamente dessas construções. Além disso, conheçam o site e as redes sociais da nossa Secult, consultem as publicações disponíveis na Secult Bahia, visitem os espaços culturais da Secult, façam os cursos oferecidos, etc, etc. Nós, gestores e gestoras, fazedores e fazedoras, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, já somos muitos e temos tanto a tocar. Que novas formações surjam, que vocês, estudantes de cursos em cultura, dialoguem com seus mestres das culturas populares e identitárias, com os povos indígenas, dialoguem com ciganos, negros, comunidades LGBTQIA+, sempre de forma respeitosa e acolhedora. Troquem conhecimentos, construam novas experiências e oportunizem a criação de novos modelos de gestão e condução da cultura no estado da Bahia. Por tudo dito, desejo uma excelente produção a todos os participantes do curso. Em especial, parabenizo a Universidade Federal da Bahia pelo seu protagonismo e contribuição para o setor cultural, em especial a meu amigo Paulo Miguel. Gente, é a cultura que abre portas, acolhe, escuta, reflete, cria, circula, junta, reconstrói, alimenta e faz prosperar. Muito obrigado. Agora convidamos Isabela Silveira, que é gestora cultural, intérprete criadora e pesquisadora das infâncias, formada em interpretação teatral e com mestrado em teatro pela UFBA, trabalha há cerca de 20 anos na cena cultural, tendo atuado junto a diferentes grupos artísticos locais e nacionais. Foi gestora do Espaço Xisto Bahia de 2012 a 2015, onde se dedicou a ações de formação de público, com destaque para projetos para o público infantil. Desde então, a cultura à infância vem sendo o seu foco central de interesse, de modo que atualmente desenvolve pesquisa de doutorado sobre esse tema. Foi representante do poder público no Colegiado Setorial de Teatro da Bahia, no período de 2012 a 2015, e conselheira municipal de Cultura de Salvador, no período de 2017 a 2019, na linguagem teatro. Isabela, quando falamos sobre o conceito de o que é cultura, sabemos que há diferentes significações. Por vezes, pode ser empregada para designar que uma pessoa com cultura seja uma pessoa que teve mais oportunidades de estudo, de acessos aos bens culturais e mais condições financeiras para viajar, conhecer outras partes do Brasil e do mundo. Ao contrário, ouvimos dizer que uma pessoa que não teve nenhuma dessas oportunidades é uma pessoa sem cultura. Já no campo da política, a cultura é tratada como um setor que cuida, ou deveria cuidar, da classe artística e da fruição da arte para a população, com objetivos utilitaristas, como, por exemplo, de ilustrar datas comemorativas, entreter os adultos, educar as crianças e ocupar os jovens para afastá-los das drogas. Gostaríamos que a professora falasse um pouco mais sobre essas definições de cultura. Qual seria a maneira mais ampla de definir o que é cultura e qual a importância de fomentar a cultura num Estado democrático?
Olá, primeiro agradecer muito pelo esse convite e falar que é uma alegria compartilhar esses conhecimentos com vocês. Então, cultura é certamente uma das palavras mais polissêmicas que a gente está aí, com sentidos vários que estão, sim, em disputa. Sempre, durante muito tempo, tiveram e permanecem em disputa na construção de uma narrativa que se consolide como a narrativa. Mas já entendemos que não existe uma única, né, possível num mundo tão plural. Fato é que cultura, numa ideia de civilização, é essa que vem do alemão, que diferencia daquele que é o selvagem. Então a cultura foi utilizada como essa palavra cultura, né, foi utilizada como uma ferramenta, inclusive, de submissão desses povos que eram considerados selvagens e como um aspecto de diferenciação, passando em grande medida pelas letras, pelos processos de letramento, né, assim, de grafia, que diferenciavam, por exemplo, de povos de África ou de outros lugares do mundo que eram baseados numa cultura oral. Então, cultura como diferenciação de selvagem. Pode ser cultura também como modos de ser e de viver, que é um pouco o que vai se aproximar mais do entendimento da pluralidade ali nos movimentos antropológicos, de entender que as formas de ser e viver, as formas de se vestir, de comer, de estar no mundo são culturais. Então, elas são dadas em partilha e em eco, em paridade com o núcleo social, com o agrupamento humano no qual a gente está inserido. Mas eu gosto muito de uma definição que aparece num texto da Marilena Chauí, que vai falar de cultura como obras de criação e pensamento. Eu gosto muito disso porque tem essa ideia da cultura como um trabalho, a cultura que também passa pelas artes, mas a cultura que passa pela ideia de algo intencional, de produção de efeito simbólico e efetivo sobre a vida coletiva, né? Então, isso é que eu mais tenho me atido e que, pensando em alguns autores mais ligados ao campo da gestão cultural e das políticas culturais, pensar no Yudsi, que vai falar sobre essa utilidade da cultura, que a cultura foi utilizada e vem sendo utilizada como uma ferramenta de modificação social, mas eu tenho algumas disputas, né, assim, com esse pensamento dele, porque é como uma instrumentalização da cultura para atingir resultados de outra ordem, do macroeconômico, do macropolítico, inclusive essas, né, é o negócio aqui, da reinserção social. Ou pensar também no Victor Vich, que é um autor peruano ao qual eu estou muito alinhada assim, no pensamento, que vai falar sobre a necessidade urgente de desculturalizar a cultura, ou seja, de sair da cultura não somente como obras de arte, mas para avançar a partir dessas obras de arte, a partir das ferramentas culturais, para também uma forma de trazer novas culturas, por exemplo, antirracistas, culturas que combatem a misoginia, culturas que combatam a exclusão de classe. Então, elementos culturais em função de um macroprojeto político, elementos culturais em função de novas formas de ser e viver. São formas que estão agora em disputa, eu me alinho mais com a segunda. Voltando para a vertente, né? Em 2004, professora, foi elaborado um documento chamado Agenda 21 da Cultura, visando o comprometimento dos governos locais no que diz respeito ao desenvolvimento cultural e, assim, formular políticas públicas de cultura. Também nesse período, durante a gestão de Gilberto Gil no MINC, foi criado o Plano Nacional de Cultura e o Programa Cultura Viva, onde, através de convênios com governos dos estados e prefeituras, foram desenvolvidas diversas ações de fomento à preservação e disseminação da cultura brasileira. Houve também o mapeamento de pontos de cultura por todo o Brasil, com o objetivo de encontrar localidades e grupos que já trabalhavam autônomos, né, na prevenção da cultura popular, e que historicamente resistem contra exclusões, marginalizações e as forças hegemônicas predominantes nas grandes mídias. São exemplos as manifestações de origem indígena, afro-brasileiras, as artes de rua e as artes circenses. Como a professora vê a implementação da Agenda 21 e do Plano Nacional de Cultura no estado da Bahia e na Prefeitura de Salvador? Olha, todas essas
processos ligados à Agenda 21, também aos planos, eles são de longa ou média, né, implementação e um nível de complexidade devido à quantidade grande de agentes, etapas que estão previstos nessas realizações. Desse modo, os recentes cenários das políticas culturais em nível federal, mas não apenas nisso, em nível federal, como a gente também pode ver na Bahia, em nível estadual, de outra maneira também no âmbito municipal de Salvador, eles ou alteraram o curso ou atrasaram o ritmo para a efetivação desses objetivos, desses planejamentos. Então, nós temos um atraso muito significativo aí no Plano Nacional de Cultura e que, como a gente está trabalhando na perspectiva de um Sistema Nacional de Cultura que interliga as entidades federativas, né, que interliga federação, né, governo federal, governo estadual e governo municipal, isso termina também trazendo efeitos sobre os contextos locais. Então, a gente está atrasado, como eu posso dizer. Seria muito bom quando a gente conseguisse fazer essas implementações todas de maneira efetiva, porém elas não serão sem lacunas também. Há muitas coisas que a gente vai precisar da sociedade civil para fazer o acompanhamento, as entidades de classe, os órgãos de pesquisa, os órgãos de monitoramento em geral, para a gente acompanhando esses resultados, analisando esses indicadores e aprimorando esses processos de participação. Porque eu dizia sempre isso e repito, né? Na democracia não tem espaço vazio. Então, quando a sociedade civil não se coloca nesse processo de monitoramento, esse monitoramento será feito por outrem e acaba tendo efeitos na execuibilidade, mas também na efetividade disso que a gente planejou com tanto afinco, com tanto empenho coletivo. Então, agora, voltando um pouco aos conselhos estaduais e municipais de cultura, são instâncias de representação, né, que devem garantir a participação social da sociedade civil, para que a população esteja inserida para a tomada de decisões, para que os cidadãos acompanhem e fiscalizem as ações de políticas públicas dos estados e das prefeituras. A senhora, que é artista, já foi gestora cultural e também conselheira de cultura na área do teatro, pode falar um pouco mais sobre o Conselho Municipal de Salvador, sua importância e desafios para que esse espaço seja efetivamente um espaço democrático? Quais esforços de Prefeitura de Salvador, da FGM e do próprio Conselho para que esse espaço seja ocupado pelos artistas e pela sociedade civil, para que o Conselho cumpra seu papel de fiscalizador das políticas públicas da cidade? Olha, essa pergunta muito me interessa porque o Conselho Municipal de Cultura de Salvador foi objeto, inclusive, de artigo que eu escrevi analisando um pouco a incidência das agendas infantis, ou seja, as presenças infantis nesse contexto desta instituição participativa, né? Assumo aqui uma terminologia do Leonardo Avritzer para falar dessas instituições que estão previstas no arcabouço democrático e que possibilitam a participação mais próxima da sociedade civil na consolidação das políticas públicas, né? E na tomada de decisão disso que é comum a todos, disso que é comum à sociedade. Eu acho que o Conselho Municipal de Cultura de Salvador tem uma representação muito plural da sociedade civil, com uma divisão tanto de territórios e de microprefeituras, como também ligados às linguagens artísticas. E uma coisa que é importante é a participação da gestão pública, né? No que lhe cabe, que é a aproximação do Poder Legislativo, por exemplo, para a votação e o acolhimento dos pontos que geravam, inclusive, divergência no plano municipal de cultura, na efetividade assim, e celeridade na composição do que cabia ao poder público. Então, na cidade de Salvador, a gente tem essa característica de a instituição responsável por isso é a Fundação Gregório de Matos, que cuida dessas ações do Conselho Municipal de Cultura, de uma presença importante, colaborativa e integradora. Temos críticas, sempre teremos, porque os processos, como eu disse na resposta anterior, são complexos e envolvem muitos agentes e etapas, abrindo, portanto, muitas oportunidades de falhas e lacunas, mas é uma presença que vem se somando.
Então, a gente ainda votou recentemente o plano, né, e tivemos o processo da pandemia, o que atrasa tudo, mas o que é importante a gente pensar é que ainda temos no Conselho Municipal de Cultura de Salvador uma presença de pautas e questões que estão muito ligadas a financiamento, a aspectos de difusão e manutenção de grupos artísticos e pensando ainda pouco nos processos de sustentabilidade e permanência dessas práticas artístico-culturais na cidade de Salvador. Isso não é um defeito desse agrupamento de pessoas que estavam ali como conselheiros ou da própria gestão, mas no entendimento ainda um pouco imaturo da sociedade civil como um todo, da importância dessas instituições de participação social. Elas são instituições que demandam ou que naturalmente presenciam, né, processos de tensionamento, de disputas. Isso é válido, importante e é irrecorrível. Então, a gente teve dificuldades, conflitos naturais dentro dessa produção do plano, mas ainda precisaria e precisa permanecer nessa composição e superação desses conflitos ou avanço em cima de práticas mais dialógicas para que a gente consiga chegar a efeitos, resultados, implementação do que está previsto ali no plano. Então temos um conselho amadurecendo, a pandemia vem dar uma atrapalhada ali na participação da sociedade civil, agora estamos pensando em como avançar para o plano se consolidar e trazer os efeitos dele, mas ainda precisando mais participação da sociedade como um todo, porque democracia é isso, né? Um estica e puxa para aqui e para ali, nunca é um passeio no parque. Finalizar, gostaria de agradecer os participantes pela presença nesse podcast, dizer que realmente foi de suma importância esses temas discutidos, né? Nesse programa, assim, da disciplina de ação e mediação através das artes, pelo professor Tiganá. Enfim, um projeto do IAC, vindo do IAC, externalizado, e a gente está fazendo sempre essa externação, né, do conhecimento que a gente adquire na faculdade. Enfim, espero que venham muitos mais projetos como esse, que sejam discutidos a arte, que é de suma importância. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, pelo momento. Muito obrigada pelo tempo, pela escuta, certo?